Bem-vindos a mais um webinário mega especial que a gente vai trabalhar stop técnico, financeiro ou por pips. Um assunto muito importante para quem está começando agora ou até tem experiência, para entender todos os tipos de stops e assim trazer mais qualidade para as suas operações. Eu sou Igor Silva, analista e educador aqui na Admirals. É uma honra estar com vocês e agora vamos partir para a nossa apresentação, ok? Como falei antes, meu nome é Igor Silva, analista e trader, experiente com mais de 12 anos no mercado Forex e CFD. Sou especialista em análise técnica. Você já nos segue no YouTube? Além de se inscrever, lógico, aperta o sininho aí para todas as notificações. Gente, a importância do stop, tá? O stop no trading, ele tem algumas funções essenciais para nós traders, tá? Proteção contra perdas excessivas, gerenciamento de risco, longevidade no trading, disciplina e controle emocional, avaliação do risco e retorno. Tudo isso torna o stop indispensável na nossa vida como traders, né? O stop é essencial para proteger seu capital, controlar o risco e manter a disciplina, além também de avaliar o potencial de lucro em cada negociação. Ao incorporar adequadamente o uso de stops em sua estratégia, você estará construindo uma base sólida para o sucesso no trading. Ou seja, é mega importante que você tenha consciência de que o stop no trading é indispensável. E por quê? Porque ele vai limitar ali as suas perdas. E nós sabemos que no mercado, stop é normal, gente. Stop, ele é proteção. O stop tem uma função de nos proteger em nossas operações. Se nós não usamos stop, as perdas são ilimitadas. E qual é o objetivo? Termos limite de perda. Limitarmos nossa perda. Nós não devemos limitar o nosso ganho, mas a nossa perda, sim, devemos limitar, porque o mercado ele é imprevisível. Nós podemos ter uma excelente análise, mas mesmo assim é muito difícil você ter 100% de certeza de que aquela sua análise vai, de fato, cravar ali o seu objetivo. O mercado, ele é uma dízima, ele é imprevisível. Então, você tem probabilidades, possibilidades. Probabilidade estatística. Quando nós abrimos uma operação, nós temos uma probabilidade de estarmos certos, mas N eventos podem acontecer no meio, tá, da sua operação. Pode sair uma notícia importante, um dado econômico, ou algo que de fato traga medo, que traga euforia ali de última hora para o mercado e pode lhe lesar caso vá contra a sua operação. Então, nós sabemos que o fato de usar stops traz longevidade. Não usar stop é o que de fato afasta os traders da longevidade. É o que mais lesa, né, os traders, principalmente os iniciantes, é a dificuldade aí de lidar com os stops, seja pela falta de conhecimento técnico ou também pela falta de controle emocional, né? Nós sabemos que o trading ele é 100% mental. E por quê? Para a limitação das perdas, para a disciplina. Então, quando nós falamos que o trading ele é, né, mental, emocional, é no fato não da tomada de decisão, mas no mantenimento da disciplina e do equilíbrio da sua estratégia. Se você não consegue estabelecer parâmetros e segui-los, é muito difícil você conseguir a longevidade almejada. E a forma de você conquistar isso é através do primeiro passo, é atribuindo um limite
de perda por operação. Lógico que também você vai fazer ali um gerenciamento mais completo, com limite não só de perda por operação, mas limite para o dia, né? Limite de operações também para o dia. São vários recursos que podem ser inseridos no seu plano de trading que vai lhe dar o quê? Longevidade. Assim você vai conseguir agir de forma profissional e colher o resultado de acordo com os seus feitos, né? Um resultado de profissional e ser longevo. Então, você sabe que o stop, a função do stop é proteger contra perdas excessivas, é o gerenciamento de risco, longevidade no trading, disciplina e controle emocional está atrelado diretamente ao stop e a avaliação do risco e retorno. Quando você não tem stop, você não consegue avaliar, mensurar e projetar um risco-retorno, né? Então, o que é stop, tá? Stop loss é uma ordem pré-determinada que um trader estabelece para encerrar uma posição de negociação quando o preço atinge um nível especificado, tá? Qual a função? Medida de proteção, limitar perdas e controlar o risco. Então, o stop, ele é o início da sua jornada como trader, é a capacidade de você limitar, né, perdas, porque, lógico, como falei, mercado ele é uma probabilidade estatística. Então, o que você tem que se preocupar no início é em limitar as perdas, tá? Então, é o primeiro passo. O primeiro passo que você dá no mercado é entender como você pode criar estratégias operacionais para limitar as suas perdas quando ocorrer algum problema ali na hora da sua operação, o mercado não ir de acordo com aquilo que você está esperando e vem acontecer um stop. Então, que ele seja mensurado e que ele exista primeiro e depois que ele seja mensurado. O stop loss, ele é a primeira atuação, a primeira ação que você deve fazer quando começa ali a se desenvolver como trader, é estabelecer critérios para o seu stop loss. É exatamente isso que a gente vai falar. Que tipo de stop loss se adequa melhor ao seu perfil. O stop loss é a medida de proteção, ele serve para limitar perdas e controlar o risco. Defina o stop de forma consciente. Ele pode ser estabelecido com base em diferentes critérios: estratégias individuais de gestão de risco, volatilidade do mercado, análise técnica, suporte e resistência. Esse é um ponto muito importante, porque muitas vezes, quando vamos estabelecer, principalmente no início, né, quando vamos estabelecer um stop, nós não entendemos o momento, né? O momento do mercado, a volatilidade, o espaçamento, o tamanho dos candles, tudo isso impacta, né? Porque se você for escolher ali um stop curto para um momento de candles gigantescos, ou seja, a volatilidade está exacerbada, e aí você vai escolher um stop bem apertadinho, a chance de ele tirar, você pode até estar certo na sua análise, você pode até estar certo no seu estudo, mas a chance de ele tirar é muito grande, porque o seu stop não está adequado, não está de acordo com o tamanho, né, da fúria do mercado naquele momento. E isto é a avaliação da volatilidade de mercado. Então, é importante considerar alguns fatores, como a volatilidade de mercado, o capital disponível e a tolerância a risco. Se trata do seu perfil. Qual é o seu perfil? Qual é a sua tolerância a risco, tá? E qual é o seu capital disponível? Então, as estratégias para uma conta pequena, né, para um capital pequeno, uma margem pequena, não vai ser a mesma para uma conta grande, para um capital grande, uma margem grande. Então, você tem que se adequar também ao seu nível de risco, né?
qual é o seu perfil de risco. Porque quando nós não conseguimos mensurar qual é o nosso perfil, podemos utilizar estratégias, né, de controle de risco até boas, mas não se enquadram com o nosso perfil operacional, causando indisciplina. Então tem que encaixar com uma luva. Não só você se adequar o tamanho do seu stop à volatilidade de mercado, como também ao tamanho do seu capital e a tolerância de risco. Eu geralmente recomendo para os meus alunos um capital por operação de 0,25% a 1%, tá? Que é, de fato, o que vai te dar longevidade. Então, se você não tem inicialmente dentro do seu valor, do valor disponível em conta, um percentual para a operação, para o dia também, até mesmo pode ter para a semana, para você não ir além do que a sua conta é capaz. Então, estabelecer um percentual é muito importante para você se nortear. Estabelecer um percentual por operação vai fazer com que você se adeque com facilidade a todas essas questões de volatilidade, a tolerância de risco e, lógico, vai ter mais chance de ter longevidade. Então, os fatores a considerar: volatilidade, capital disponível e tolerância de risco. O seu planejamento da gestão de risco tem que ser baseado nesses 3 pilares. Então, qual a função do stop na gestão de risco? Proteção contra perdas excessivas, preservação do capital, controle emocional, estabelecer a relação risco-retorno, definição de risco máximo. Você tem que estabelecer qual o máximo que você vai perder num dia para quem é day trade ou para quem é quem faz swing trade, qual o limite para a semana, né? A gestão de risco, ela vai te dar o norte de como vai ser a sua execução por parte do seu operacional, não apenas a sua análise, mas sim como você atribui, se posiciona financeiramente de acordo com aquilo, com as oportunidades que você enxerga. A gestão de risco, ela é indispensável, ela é o coração do seu operacional. Por isso, esse planejamento estratégico é indispensável para preservar o seu capital, para proteger você contra as perdas excessivas, para te dar tranquilidade emocional, para você estabelecer uma razão de ganho, ser longevo. Diga sim às ações e não às comissões. Opere ou invista em ações CFDs sobre ações, agora sem comissões, na sua conta Trade MT4, Trade MT5 e Investe MT5. Entre em contato com o nosso executivo de conta para saber em detalhes essa promoção, tá? Voltando ao stop técnico, os stops, eles podem ser baseados na análise técnica, pode utilizar ferramentas, indicadores gráficos para identificar pontos de saída, se basear nos padrões de preço e tendências de mercado, né? O stop loss, ele pode ser com base em suporte e resistências, ele pode utilizar médias móveis, ele pode ser com base em indicadores sobre a compra e sobre a venda, como o RSI, ele pode ser também baseado em padrões de candles, tá? Que podem mostrar um momento mais exato ali para a sua saída de uma operação. Indicadores para definir os pontos de stop. Nós temos vários indicadores, é uma das formas mais simples de utilizar análise técnica para identificar pontos de stop é através de indicadores, a forma mais simples. Podem ser através de bandas de Bollinger, pode ser através de média móvel, através do RSI, índice de força relativa, através do estocástico também, e é utilizado para identificar níveis de suporte e resistência sobre a compra, sobre a venda, divergências e reversões de tendência. Esses indicadores, eles podem atribuir uma visão mais simplista ou até mais complexa, dependendo do agrupamento ali de fatores para você tomar uma decisão. Então, é tão interessante para o iniciante como para um trader avançado, uma excelente possibilidade. Padrões de preço para definir os pontos de stop. Bem, o que são os padrões de preço, né? São formações gráficas que repetem ao longo do tempo e podem fornecer informações
sobre a direção futura dos preços. Esses padrões podem incluir formações como triângulo, cabeça, cabeça e ombro, topo duplo, entre outros, tá? Então, as estruturas, né, de mercado, esses padrões, eles também podem te dar uma conotação de um momento ali ideal para que você possa sair da sua operação. E eu vou dar um exemplo bem simples. Pensa comigo, você está operando ali um triângulo ascendente que rompeu, você viu esse padrão, breakout, entrou quando confirmou, e aí o preço vai voltando para dentro do padrão, ou seja, houve uma trap, né? Ou foi uma trapaça do mercado ali só para pegar a liquidez e voltou novamente para aquela figura. É uma excelente alternativa para a sua saída, uma saída baseada na invalidação, da não validação, podemos colocar assim, do seu ponto de entrada. Então, quando você está operando um padrão um padrão desse, qualquer padrão mencionado aqui, os triângulos, né, topo duplo, se a operação ela volta e anula a sua entrada, o padrão da sua entrada, aquilo ali pode ser um excelente indicativo para você sair, já que o mercado só foi pegar ali a liquidez para fazer o movimento da sua vontade, tá? Como ter uma visão mais completa e assertiva? Você pode utilizar indicadores técnicos, padrões de preço. Considere também outros fatores, como volatilidade do mercado, prazo de negociação, análise fundamentalista. É importante entender o que está movendo aquele ativo. Ajuste os pontos de stop conforme o mercado evolui, isso também é uma excelente dica. Realize análises contínuas para confirmação, porque você está comprando uma determinada configuração. Ele se mantém naquela configuração? Se não se mantiver naquela configuração, pode ser o momento de uma retirada. Vantagens do stop técnico: a objetividade, tá? As decisões de entrada e saída são baseadas em critérios específicos, como níveis de suporte e resistência, indicadores técnicos ou padrões de preço. Gestão de risco. Ela permite, através do stop técnico, que você defina um nível de perda máxima aceitável em negociações, limitando as suas perdas potenciais, né, e protegendo seu capital de movimentos favoráveis do mercado, e isso baseado exatamente na sua visão, na sua análise de entrada, sua análise gráfica, técnica. Então, você se baseando em um stop técnico é nada mais, nada menos do que anular a sua visão de entrada. Então, o stop técnico é a invalidação da sua entrada, da sua operação. Vantagem do stop técnico: consistência. Uma vez que você definiu os critérios específicos para o stop loss, pode aplicá-los consistentemente em todas as suas operações. Automatizar o processo de saída da negociação, o que é conveniente e evita a necessidade de monitorar constantemente os preços. Isso é interessante porque hoje a maioria das plataformas você consegue colocar um trading móvel. Então, essa também é uma excelente opção. Não só de você utilizar essa automação de colocar o seu stop, de colocar a sua entrada, de colocar o seu alvo, mas você também pode colocar um trailing por pontos móvel. Entrou ali, ok, pegou a sua operação, começou a subir a cada 20 pontos, um exemplo, você programa ali, que ele vai subindo o stop, né? Fazendo um stop móvel. É uma automação simples que tem em toda a plataforma hoje e vai te ajudar muito a ter uma operação mais qualitativa e tranquila, né? Desvantagem do stop técnico. Bem, volatilidade e ruído de mercado. Pode acionar o stop loss de forma prematura, isso é fato.
Isso pode resultar em saídas desnecessárias e afetar a rentabilidade geral das operações. Falsas reversões: se definir um stop loss muito próximo aos níveis de suporte ou resistência, poderá ser interrompido prematuramente em caso de falsas reversões. Limitação de ganhos: um stop loss mais amplo pode limitar seus ganhos potenciais, especialmente se houver uma tendência forte a seu favor. Dependência da análise técnica: o uso exclusivo do stop técnico pode limitar sua visão geral de mercado. É importante considerar outros fatores como eventos macroeconômicos, notícias e etc. Esse é um ponto muito importante, porque muitas vezes nós utilizamos apenas a análise técnica e não compreendemos determinados movimentos em busca de liquidez que o mercado faz, porque está tendo a saída de um dado, porque está tendo um encontro importante. Um exemplo, o G7 ou Davos, né? Está acontecendo algo e está criando ali uma movimentação, um nervosismo no mercado, e geralmente quando isso acontece pode estar buscando apenas liquidez. Então, se você utilizar apenas análise técnica, e esse é o ponto negativo nesse caso, você não vai estar vendo isso e você vai pensar que é um movimento real, mas pode ser apenas uma trap, uma busca por liquidez, né? Ele preparando ali, pegando o stop, o mercado pegando o stop desavisados para fazer um rally, que poderia ser a favor da sua operação, mas pegou o teu stop, que é o famoso falso rompimento ali, né? De um suporte, de uma resistência que você esteja com o seu stop posicionado, só pegou ali e foi embora. Então, isso, de fato, é um ponto negativo, por isso é bom você ser um trader completo e a gente vai falar mais sobre isso lá na frente. Antes um aviso, você já conhece o nosso copy trading? Entre em contato com o nosso executivo de conta. Nosso copy trading é um produto sensacional que pode, de fato, atender às suas necessidades. Vamos lá, stop financeiro. Stop financeiro é o seguinte: o trader, ele estabelece um limite máximo de perdas em termos percentuais do capital investido, tá? Não depende do preço ou das condições de mercado. O stop financeiro, na minha visão, ele tem seus pontos altos, mas também tem suas desvantagens. Vamos começar com as vantagens, né? Abordagem consistente e proporcional para controlar o risco em diferentes negociações, leva em consideração o tamanho do capital disponível, permite que o trader dimensione suas posições de acordo com o risco máximo definido. Agora vamos às desvantagens. Pode resultar em saídas prematuras em negociações que eventualmente se recuperariam, não leva em conta a volatilidade e as características específicas de cada tipo. O grande ponto negativo para o stop financeiro é exatamente esse. Um exemplo, a volatilidade está gigantesca. E aí você vai estabelecer um stop baseado, né, em R$ 10 por operação, R$ 10 ou US$ 10 por operação. Mas a volatilidade, o mercado está super agressivo. Dependendo do que significa, né, aqueles US$ 10 naquele momento de agressividade do mercado, você pode já entrar e já pegar teu stop e ir em direção do seu objetivo. Então, o stop financeiro, eu acho que ele não é muito interessante, mas para quem está começando, talvez pode até ser, porém, ele limita muito a sua capacidade de se adaptar ao mercado e ao que está acontecendo ali naquele momento. Então, é muito complicado o stop financeiro, de fato, ele conseguir te dar ali o que um stop técnico te dá. Porque o stop técnico, ele não só te dá um posicionamento, mas também você pode fazer ali uma adequação para que aquele suporte ou aquela resistência, um exemplo, que está protegendo sua operação, seja proporcional aos R$ 10. Você pode fazer isso. O stop financeiro é mais simples, é mais cru, ou seja, ele é mais iniciante. O stop técnico com uma abordagem de adequação financeira para ser proporcional àquela operação, ele é um pouco mais rebuscado e por isso mesmo ele tem um melhor resultado. Como calcular e definir
o stop financeiro adequado? Vamos lá? Número 1, determine a porcentagem máxima de perda. Essa porcentagem pode variar dependendo do perfil de risco, experiência como trader e estratégia adotada. Número 2, calcule o valor financeiro do stop. Com base na porcentagem máxima de perda definida, calcule o valor financeiro correspondente ao stop. Número 3, considere a volatilidade do ativo. Leve em consideração a volatilidade histórica do ativo que você está negociando para determinar se o valor financeiro do stop é apropriado para essa volatilidade. Número 4, ajuste o stop com base na estratégia de negociação. Por exemplo, se você está operando em um prazo mais curto, pode precisar de stops mais apertados devido a movimentos rápidos do preço e vice-versa. E quinto, monitore e ajuste. Se necessário, faça ajustes com base na análise dos resultados, na evolução do mercado e nas mudanças nas condições de negociação. Agora vamos falar sobre a razão de risco retorno. O que é a razão de risco retorno? É a avaliação do potencial de lucro, tá? É essencial avaliar o potencial de lucro em relação ao seu objetivo de negociação. A avaliação da razão do retorno, ela, em caso de sucesso, né, o lucro esperado deve compensar ou superar as perdas potenciais em caso de fracasso. É para isso que serve, tá? A definição do risco máximo aceitável, geralmente a maioria dos traders negligencia. Então, definição de um stop loss apropriado é crucial para controlar o risco e proteger o seu capital. Então, você definir, a primeira coisa que você vai fazer quando vai iniciar sua preparação ali para o dia, é definir o máximo de risco aceitável, tá? Para que você esteja emocionalmente bem para tomar as suas decisões mesmo em momentos de estresse. Ajustes de acordo com a estratégia. O risco-retorno ele pode variar de acordo com a estratégia de negociação adequada. Isso também vai muito do seu perfil, tá? Nós temos perfis e perfis. Tem pessoas que preferem assertividade por uma questão emocional, se sentem melhor assim. Ok, né? O importante é você conseguir ter lucratividade, você conseguir ter a longevidade. O importante é você ter pelo menos critérios ali básicos de gestão de risco para você se proteger em momentos de volatilidade, em momentos de estresse no mercado e assim conseguir ter os resultados devidos, tá? Opere com a Admirals, corretora Forex e CFD com mais de 8.000 instrumentos financeiros, presença global com suporte da Latam, licenciado pela CISEC, FCA, EFSA, JSC e ASIC. Então, opere com Admirals, ok? As plataformas de negociação mais populares do mundo, MT4 e MT5, estão disponíveis em seu telefone desktop e navegador. Stop por pips. Stop com base em uma unidade de medida chamada PIP. O PIP é uma medida de movimento de preço no mercado financeiro e representa a menor alteração possível no preço de um par de moedas ou ativo. O trader estabelece um número fixo de pips que está disposto a arriscar em uma negociação. Vantagens, tá? Precisão de gerenciamento de risco, adaptação à volatilidade, o uso de stops em pips pode trazer objetividade à tomada de decisão. Desvantagens. Cada par de moeda ou ativo pode ter uma volatilidade e um valor de PIP diferentes. Variação nos spreads, consideração do contexto de mercado. Essas são as questões que, de fato, faz com que o stop por pips
não seja tão interessante quanto os demais, mas sim é uma boa opção. Importância da volatilidade do mercado na definição dos PIPs. Ajuste de stop loss. A volatilidade afeta a magnitude dos movimentos dos preços. Considerá-la ajuda a ajustar os níveis de PIPs do stop loss. A adequação ao perfil de risco. A volatilidade é um fator crucial para o gerenciamento de risco. Proteção contra falsos sinais. A volatilidade pode afetar a ocorrência de falsos sinais ou ruídos no mercado. Tamanho da posição. A volatilidade afeta o tamanho da posição que um trader deve assumir. Como utilizar o stop por pips? Vamos lá. Número 1, determine o seu perfil de risco. Avalie a sua tolerância ao risco, o capital disponível para negociação e o objetivo de lucro desejado. Isso ajudará a estabelecer um parâmetro adequado para o número de pips que você está disposto a arriscar em uma negociação. 2, analise a volatilidade do mercado. Observe a variação média dos preços, a amplitude dos movimentos de preços e a velocidade com que eles ocorrem. 3. Defina o número de pips do stop loss com base no seu perfil de risco e na volatilidade do mercado. Estabeleça o número de pips que você está disposto a arriscar em uma negociação. 4. Ajuste o tamanho da posição. O tamanho da posição deve ser calculado de forma que a perda potencial, se o stop loss for acionado, esteja dentro do limite de risco que você estabeleceu. 5º, monitore e ajuste. Acompanhe a evolução do mercado e monitore suas negociações. Se necessário, faça ajustes no stop loss com base nas mudanças, condições de mercado, volatilidade ou sinais técnicos. Dicas e recomendações para otimizar a eficácia dos stops. Vamos lá, defina stops com base em uma estratégia sólida, considere a volatilidade do mercado, utilize a análise técnica, ajuste os stops conforme o tempo, gerencie as emoções e mantenha a disciplina, faça uma análise pós-negociação. Use trailing stop. Proteja os lucros quando necessário. Reduza o risco e a exposição a ele ao máximo. Reavalie as condições de mercado constantemente. Tenha atenção aos eventos importantes, como o calendário econômico, e faça um acompanhamento regular, ok? Impacto das emoções na definição e execução dos stops. Essa é uma questão primordial, hein, gente? Vamos lá. Gerenciamento emocional nos stops. Influência psicológica da perda, ganância e falta de disciplina, viés de confirmação, medo e indecisão, arrependimento e tomada de decisões impulsivas. Isso afeta diretamente o seu gerenciamento. Ou seja, a falta de uma gestão emocional afeta o seu gerenciamento financeiro. Então, é muito importante a gente entender a influência psicológica em uma operação, porque a ganância, muitas vezes a gente vê que o mercado está dando sinais, a gente está na operação, a gente está ganhando, mas é que o mercado está dando sinais claros de mudar a maré, né? E ir contra a sua operação. Muitas vezes a ganância faz com que a gente continue. A falta de disciplina é uma consequência disso. Isso é negativo e é falta da gestão emocional. Além do viés de confirmação, muitas vezes estamos muito enviesados ali e o cenário começa a mudar e continuamos enviesados. Então, isso é ruim e isso gera indisciplina. O mercado fala, nós temos que ouvi-lo e reagir ao que o mercado diz. Então, sempre ouço o mercado. O medo e a indecisão, ele é simplesmente a falta de critérios sólidos. Porque quando estamos certos nos nossos critérios, nós estamos confiantes.
nós nos tornamos confiantes. Independente do resultado, estamos confiantes que estamos fazendo o correto. E, na verdade, nós, como traders, temos que nos preocupar em fazermos aquilo que é correto, aquilo que foi planejado, para termos a consciência limpa, que, de fato, independente do resultado, nós demos ali o nosso melhor, tá bom? E arrependimento e tomar de decisões impulsivas é uma questão super corriqueira na vida da maioria dos traders, principalmente dos iniciantes, mas até gente que tem muita experiência, porque muitas vezes a gente olha para o histórico gráfico e vê, nossa, se eu tivesse comprado aqui, nossa, se eu tivesse vendido ali. E aí a gente muda a nossa estratégia para tentar operar esse passado que deu certo e começa a dar errado. Então, cuidado com o arrependimento e cuidado com a tomada de decisões impulsivas, mudar a sua estratégia sem nenhum aviso prévio. É muito perigoso, tá? Como a gente lida com estresse diário, a gente tem que estar ensaiado, a gente tem que estar muito firme naquilo que vai fazer, porque qualquer improviso pode, de fato, acarretar um grande problema, tá? A indisciplina provoca perdas descontroladas. Então, gente, nós temos que ter em mente que quando estamos construindo um caminho de sucesso no trading, nós temos que compreender que a técnica é importante, mas a gestão financeira é mais. Porque o objetivo de sermos traders é construirmos um patrimônio. Então, esse patrimônio é financeiro. Então, o que vai construir ele não é só a técnica ou os fundamentos, mas principalmente a gestão do dinheiro. Então, é ela que vai propiciar o seu sucesso. É ela que vai propiciar a construção do seu patrimônio. O resto são auxiliares do financeiro. A análise técnica, a análise fundamentalista, a análise intermarket, não importa o tipo de análise, toda ela necessita de uma gestão muito bem fundamentada para trazer os resultados devidos. Então, caso o seu objetivo é ser longevo no mercado, o primeiro passo que você tem que dar é cuidar da sua casa, é desenvolver uma gestão, estabelecer ela no seu plano de trading e ser extremamente disciplinado nela, ensaiar bastante, faça visualizações mentais. É muito importante você visualizar agindo da forma certa no momento correto. Eu gosto, geralmente, de meditar alguns minutos antes de entrar no pregão, exatamente para visualizar aquele plano de trading eu executando. E é incrível, porque essas visualizações fazem com que seja automática a sua execução. E quanto mais automática é a sua execução, menos sentimento e menos emoções temos ligados à nossa operação, à nossa posição. E quanto menos emoções, menos sentimentos adversos ali, maior a nossa chance de performar e de fazer resultado financeiro, que é o que todo mundo quer, né? Então, o resultado financeiro, ele vem, mas ele requisita que a gente continue firme nas nossas premissas, né? No nosso planejamento, naquilo que de fato a gente estabeleceu. Então, temos que nos preparar no âmbito da gestão, seja ela a tua gestão financeira por PIPs ou uma gestão financeira baseada na técnica ou baseado mesmo no financeiro, independente. Inclusive, você pode utilizar o melhor de todos esses mundos, né? Você pode desenvolver uma gestão financeira que simplesmente utilize o melhor, as vantagens de cada tipo. Um exemplo, eu gosto muito de trabalhar com stops técnicos que eu dimensiono o tamanho do lote, tá? Baseado no meu financeiro. Então, sim, meu stop é técnico, mas meu stop também é financeiro, é os dois.
ok? Porque você pode dimensionar. Lógico que quanto mais afastada a sua entrada está do seu stop, né, naturalmente o seu lote ele vai reduzindo quanto mais afastado. E dá para você fazer esse cálculo e transformar essa gestão em uma gestão proporcional, uma gestão de risco proporcional ao tamanho da sua posição, ou seja, sua entrada em relação ao seu stop. Então, o melhor dos mundos é você utilizar o que tem de melhor do stop financeiro, do stop por pips, do stop técnico, e utilizar aos poucos, com o seu desenvolvimento, seu conhecimento, transformar sua gestão em algo bem estruturado, bem detalhado. E quanto mais detalhado for, mais próximo você estará de ter, assim, uma longevidade profissional, né? Porque o profissional, ele consegue ter longevidade exatamente baseado na sua gestão, no seu gerenciamento, quão ele é completo e intrincado. Então é isso, gente. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Até uma outra oportunidade. Nós, toda quarta-feira, estaremos aqui fazendo esse trabalho educacional, tá? Com assuntos fantásticos. E segunda-feira nós temos o nosso trading da sessão asiática. Então, trading da sessão asiática na segunda e nós temos na quarta-feira temas educacionais incríveis. Fiquem bem e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau!